Boa noite, todo mundo. Gente, em primeiro lugar, agradecer aí os colegas que puderam comparecer hoje a essa atividade que o PSTU está realizando hoje. Desculpa aí pelo atraso, a gente estava tentando garantir um esquema aqui de retransmissão, caso o espaço fique muito lotado. E estamos também tentando organizar aqui o registro da atividade. Então, eu me chamo George, sou professor do Estado, sou militante do PSTU. Queria fazer um momento muito rápido aqui, dizer qual é a ideia dessa atividade, que é o seguinte: a gente está há 3 semanas aí, ou 4 semanas, acho que 3 semanas, do dia 5 de outubro, que são as eleições. E muitas pessoas nos perguntaram o seguinte: no meio da eleição, vocês estão realizando uma atividade que aparentemente não tem nada a ver com a eleição, porque agora as pessoas estão discutindo outras coisas e outros temas, que são temas que diz respeito ao nosso país. Então muitas pessoas falaram isso. Por que vocês não fazem uma atividade que tenha mais a ver com um tema que está colado à eleição? E, por incrível que pareça, nós começamos esse processo eleitoral com o Zé Maria, que é o nosso candidato a presidente, fazendo a abertura da campanha dele no Sindicato da Construção Civil, e começamos debatendo esse tema da Palestina. Fazia 10 dias que Israel começava uma nova agressão aos territórios palestinos, e nós decidimos fazer uma homenagem ao povo palestino e ao mesmo tempo colocar a nossa campanha eleitoral a serviço da luta do povo palestino, porque nós achamos que a eleição não está, o problema da questão palestina não está separado do debate eleitoral. Pelo contrário, eu não sei se vocês acompanharam, todas as sabatinas do R7, do G1, todas as sabatinas para os candidatos a presidente perguntaram qual a posição dos candidatos à presidência da República em relação ao Estado de Israel. Todos. Eu até conversava com a Soraya, que é a nossa convidada de hoje aqui. Isso não tem a ver apenas com ataque, tem a ver com outra coisa. O lobby sionista, ou seja, o lobby dos grandes empresários, dos grandes financistas israelenses sobre os governos nacionais, os estados nacionais, é muito grande. E eles querem saber quais são as garantias que o seu país vai dar a Israel no que diz respeito às relações ou apoio político internacional. Então, quando o G1 e o R7 perguntam, não é por nada. E nós colocamos nossa posição claramente. Nós somos pelo fim do Estado de Israel, vamos explicar o que é que significa isso. A gente luta para que o Brasil suspenda as relações diplomáticas e comerciais com esse Estado. Então nós achamos que faz parte do debate. É tanto que a nossa senadora já defendeu isso, o Zé Maria também já fez isso. Então, nós estamos colocando esse tema hoje devido à importância que tem hoje no cenário internacional e porque nós não menosprezamos esse elemento do internacionalismo dentro da nossa prática cotidiana. Então hoje é um dia que a gente quer, na verdade, debater, conversar, ter perguntas. Existem muitas dúvidas em relação à formação do Estado de Israel, muitas dúvidas sobre a posição, por exemplo, do PSTU ou então do nosso grupo internacional chamado LIT em relação a esse Estado, o que fazer com os assentamentos judaicos, o que fazer para solucionar o problema lá, se é um problema de fato religioso, se não é um problema religioso. Então há muitas dúvidas e ao mesmo tempo há uma simpatia pela causa palestina e cada vez mais as pessoas se horrorizam com o que está fazendo Israel em relação ao povo palestino. Então é nesse sentido que a gente queria começar a atividade. Queria chamar aqui para coordenar o nosso Pedro Gonçalves, do Sindicato da Construção Civil, e a nossa companheira Pamela, candidata a deputada federal aí pelo PSTU, e, evidente, chamar a Soraya, a Soraya Misler. Misler? A Soraya vai se apresentar, certo? A Soraya é militante também do PSTU, mas ela vai colocar dentro da fala dela a apresentação. E dar uma boa noite, desejar uma boa atividade para vocês. E agradecer pela presença. Boa noite a todos e a todas. A Soraya vai aqui agora fazer a explanação dela e ela precisa mais ou menos aí uns 30 minutos, né? Mas eu vou aqui direto essa tarde. Boa noite a todos e todas.
Primeiro quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui em Fortaleza falando com vocês agora. Como foi dito, eu sou Soraya, né? Eu sou palestino-brasileira, né? Eu sou palestina também, eu sou filha de refugiado palestino. Então eu vou falar um pouquinho para vocês aqui do que acontece na Palestina, quem são os palestinos, né? E depois falar qual que é a nossa visão do que deve ser, qual deve ser o caminho da solidariedade ativa, né? E a solução para a questão palestina. Vocês acompanharam aí, né, durante o mês de julho praticamente inteiro, desde o dia 8 de julho até 26 de agosto, 51 dias de bombardeios a Gaza, né? Foram 2.200 mortos, mais de 10 mil feridos, 450 mil deslocados internamente. E a primeira colocação que eu quero fazer para vocês é que o que aconteceu em Gaza, o que se viu em Gaza, não foi um evento isolado, uma guerra, mas mais um capítulo da limpeza étnica do povo palestino. Limpeza étnica que culminou na criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948, para nós, a nossa Nakba. Nakba é uma palavra árabe que significa catástrofe, desastre, que foi de fato o que representou a criação do Estado de Israel para os palestinos. Essa limpeza étnica começou a ser traçada por um movimento político que surgiu em fins do século XIX, cujo pai era um jornalista, Theodor Herzl, um jornalista austríaco, Theodor Herzl. Esse movimento político chama-se sionismo, né? Que pregava o seguinte: diante das perseguições que sofriam os judeus, os pogroms que a gente via à época, não havia nenhuma possibilidade de assimilação dos judeus. E com isso transformava uma questão social, né, que deveria mobilizar as lutas, né, de todos e todas contra aquela situação, em uma questão nacional. O sionismo dizia o seguinte, que a única possibilidade para os judeus era a criação de um Estado homogêneo e exclusivamente judeu. Naquele momento, em 1896, Theodor Herzl publicou um livro que se chamava O Estado Judeu, e no próprio livro ele questionava o local onde seria criado esse Estado judeu. Isso já desmonta um dos mitos, né, uma das representações usadas para a constituição do Estado de Israel, de que os judeus do mundo inteiro ansiavam o retorno às suas terras há 2000 anos, né, que se buscava que a Palestina seria um lugar sagrado, né, desde sempre. Na verdade, quando o sionismo é criado como um movimento político, ele nem sequer tinha clareza de onde seria a constituição desse Estado judeu. Como eu disse, no próprio livro que Theodor Herzl publica, em 1896, o Estado judeu, ele coloca a questão claramente: a sociedade dos judeus deve preferir a Argentina ou a Palestina, porque nos dois lugares há experiências de colonização bem-sucedidas. Em 1897, no primeiro congresso sionista na Basileia, na Suíça, em que participaram 200 delegados, é escolhida a Palestina. E desde o início o projeto sionista tinha claro que para realizar o seu intento, o seu objetivo de constituir um Estado homogêneo, exclusivamente judeu, em terras palestinas, no caso, era preciso a transferência, né, de uma população nativa não judia que estava dentro para fora das suas terras, e da transferência de uma população de fora para dentro, né? Um eufemismo para a limpeza étnica, no caso, limpeza étnica dessa população nativa não judia. E também que era preciso aliança com a potência hegemônica no momento. O seu projeto estratégico, o seu projeto não era via algum tipo de diálogo com as populações, com a população local nativa não judia, mas era via aliança com essa potência hegemônica, que no caso será a Grã-Bretanha após a Primeira Guerra Mundial. Esse projeto de limpeza étnica, de transferência populacional, era necessário porque, em fins do século XIX, apenas 6% da população na Palestina eram judeus, né? Judeus palestinos, mas judeus, apenas 6%. A imensa maioria não era, havia uma diversidade ali, havia muçulmanos, cristãos, não religiosos.
E para você garantir uma homogeneidade numa área assim, só via limpeza étnica, né? E então, pós Primeira Guerra Mundial, como eu comentei com vocês, como espólio de guerra, né, a Palestina estava até então sob domínio do Império Otomano, que perde a guerra, e como espólio de guerra os aliados dividem o mundo árabe, né? França, Inglaterra e Itália fica com a Líbia. A Grã-Bretanha vai ficar com o mandato sobre a Palestina, com a promessa de independência depois, em todos aqueles países. Mas, na verdade, em 1917, ainda antes do final da Primeira Guerra Mundial, o secretário de Assuntos Estrangeiros da Grã-Bretanha, Lord Balfour, anuncia, via Declaração Balfour, a famosa Declaração Balfour, que a Grã-Bretanha se colocava favorável à constituição de um lar nacional judeu em terras palestinas. Ele teria, assim a Grã-Bretanha teria um aliado de peso, né, para garantir o seu domínio geopolítico sobre a região, uma região importante. A Palestina, ela faz a ligação entre a África e a Ásia, era importante comercialmente manter o domínio sobre a região, e o sionismo seria esse aliado para fazer isso de forma direta ali, né? Então o mandato britânico começa a abrir a possibilidade de imigração. Essa imigração visava a conquista da terra e do trabalho em terras palestinas. Da terra via colonizações, né? Esses imigrantes que iam para lá formavam os chamados kibbutz, e nesses kibbutz, né, eles não empregavam árabes, era a conquista da terra e do trabalho. Então havia uma determinação de não empregar árabes, né? E com isso ia excluindo as pessoas do trabalho também e colonizando a terra. Eles tentaram também comprar algumas terras, mas via compra, a agência judaica, que era o organismo que fazia esse movimento, conseguiu só 5,8% da terra. Então tinha que ser via colonização mesmo. Em 1936 até 1939, estoura uma revolta palestina, uma grande revolta palestina contra o mandato britânico e a colonização sionista. E nesse momento, aí tem-se uma greve geral e tal, e nesse momento a população palestina é totalmente desarmada, né? As lideranças são presas ou mortas, são 5 mil mortos, são 14 mil feridos nessa revolta, e os palestinos não podiam portar sequer uma faca de cozinha. Com isso estava se preparando o terreno para a limpeza étnica que eles planejariam para dar cabo na Palestina. Então, entre 36 e 39, na verdade, a população palestina fica muito mais vulnerável. Nos anos 40, eles começam a traçar os mapas dos vilarejos. A Palestina, na época, a maioria da população vivia em aldeias rurais, de agricultura de subsistência, e esses seriam os vilarejos que eles mapeariam para ver onde eles iniciariam a constituição do Estado de Israel, o seu projeto sionista, que era a constituição desse Estado esse Estado homogêneo exclusivamente judeu. Então, nesses mapas dos vilarejos, ao que eles contam, inclusive com a hospitalidade dos habitantes das aldeias rurais, fazem fotografias aéreas, né, como se fossem passeios românticos e tal, eles têm um mapeamento completo ali da região. Então, eles sabiam o número de árvores que havia em cada aldeia, quais eram as terras mais férteis, qual era o número de homens, de que idade, né, quais eram os jovens. Todo o mapeamento de cada aldeia, eles sabiam e sabiam por onde iam começar a cercar as aldeias e tocar o seu plano militar. E essas aldeias vão constituir de fato os planos militares que eles traçaram, e hoje já existe documentação suficiente que aponta isso e mostra. Foram 4 planos, né, planos A, B, C e D. O derradeiro, o definitivo deles, o mais agressivo era o plano Dalet. E esses planos continham como seria feito o cerco às aldeias, né, visando a limpeza étnica. Eles iam, lá tem a descrição das aldeias, inclusive das forças paramilitares que seriam mobilizadas para cada aldeia. Como ia ser, então, bombardeio ao centro da aldeia, destruição da infraestrutura, deixar uma única saída para as pessoas irem embora, e depois isso vai se concretizar, né? Vai se dar exatamente dessa forma. Em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, recomenda a partilha da Palestina em um Estado judeu e um árabe, sem consulta aos habitantes locais.
Naquele momento é importante dizer que mesmo após ondas de imigração, apenas 30% da população era judia. A maioria continuava não sendo judia. E essa partilha entregava para o Estado judeu 56% da Palestina histórica, ficava para a constituição desse Estado árabe 42%, e Jerusalém ficaria sob administração internacional. Para vocês terem uma ideia do absurdo dessa partilha, a aldeia onde meu pai vivia, né, se chama Cacum, uma aldeia pequenininha de 2.000 habitantes, a Palestina histórica inteira tem o tamanho de Sergipe. A aldeia de 2.000 habitantes ficava exatamente na divisa, né? E o cemitério da aldeia e algumas das casas ficariam do lado do Estado judeu e o restante da aldeia do lado do Estado árabe. O meu avô à época falava para os filhos: não é possível, nós não vamos poder nem enterrar e visitar os nossos mortos. Era assim que foi dividida a Palestina. Esse era o plano de partilha da ONU, né? E isso era claro que os palestinos não aceitariam. Seria o mesmo que dizer: a partir de hoje você fica com o banheiro da sua casa e eu vou tomar todo o resto da sua casa, né? E o sionismo sabia que os palestinos não aceitariam, e isso foi sinal verde para se colocar em prática os planos de limpeza étnica, o que de fato aconteceu alguns dias depois da recomendação de partilha da ONU. Começaram os ataques às aldeias, né, no que eles chamam de guerra árabe israelense, nós chamamos de limpeza étnica, porque foi de fato o que aconteceu. Em 9 de abril de 1948, ocorreu um dos massacres mais conhecidos, mas não o único, a uma aldeia que chamava-se Deir Yassin, perto de Jerusalém. Essa aldeia tinha 700 habitantes, 250 foram mortos. Eles cercaram a aldeia por 4 lados, não deixando saída para a população. As mulheres foram estupradas, foi assim, uma carnificina que fizeram ali, e usavam essa aldeia e outros massacres desse tipo como propaganda nas aldeias seguintes. Eles jogavam panfletos nas aldeias seguintes, dizendo: se vocês não saírem imediatamente, vai acontecer com vocês o que aconteceu em Deir Yassin. Isso, existem relatos, memórias dos palestinos contando essa história, né? E a gente vai ver que em Gaza, em 2014, também jogavam panfletos dizendo para as pessoas saírem dessas casas que iam ser bombardeadas. A diferença são as novas tecnologias. No caso de Gaza agora, eles mandavam também torpedos, SMS, e-mail para as pessoas dizendo: saiam imediatamente das suas casas. Mas as técnicas continuam as mesmas, que fazem parte do projeto sionista até hoje. Em 15 de maio de 1948, é criado o Estado de Israel, né, como eu disse para vocês, a Nakba, porque fragmentou totalmente a sociedade palestina, resultou na expulsão em 6 meses de 800 mil palestinos das suas casas, inclusive a minha família, o meu pai tinha 13 anos à época. Cerca de 500 aldeias foram destruídas, passaram com um trator em cima das aldeias, as pessoas saíram com a roupa do corpo, não tiveram tempo de levar nada, né? E teve início o problema de refugiados. Hoje, como descendentes, né, desses refugiados, há 5 milhões, é a mais longa situação de refúgio da era contemporânea. São 5 milhões de refugiados a um raio de 150 quilômetros da Palestina histórica, impedidos de voltar para suas casas, um direito que é legítimo deles, né? Então, em 1948, como eu disse para vocês, foi criado o Estado de Israel, não nos 56% da partilha inicialmente, né, mas em 78% do território da Palestina. Em 1967, Israel tomou o resto da Palestina. Esse resto é Cisjordânia, e Gaza e Jerusalém Oriental, parte da Cisjordânia, né? E então tomou via ocupação militar, foram mais 350 mil palestinos expulsos naquele momento, né? E a Palestina então ficou inteiramente ocupada. Uma parte hoje foi reconhecida, inclusive, o primeiro país a reconhecer o Estado de Israel foram os Estados Unidos, o segundo foi a Rússia, né? E é importante dizer, só lembrar um pouquinho, só retomar um pouco, eu falei para vocês que em 36 a 39 eles desarmaram totalmente a população, né? Ao mesmo tempo, vinham armas, né, da Rússia, do stalinismo, da Tchecoslováquia, de várias fontes, armas novas, para municiar as forças paramilitares sionistas. Então, vocês podem imaginar que foi um massacre. Na aldeia do meu pai aconteceu um caso clássico de como eles ocuparam a maioria das aldeias, que é como está no plano, nos planos militares, inclusive, descrito. Eles cercavam a aldeia por 3 lados, deixando uma única saída para as pessoas irem embora. Isso não é as pessoas fugirem das suas casas, elas foram expulsas,
né, mediante esse projeto de limpeza étnica. Então, em 67 tomaram o resto da Palestina, né? Em 87 aconteceu, teve um levante palestino, que ficou conhecido como Primeira Intifada. Intifada é uma palavra árabe que significa levante. E em 93, para desmobilizar esse levante, assinaram os Acordos de Oslo, né? Pense aquela imagem em setembro de 93, em frente à Casa Branca, o Yasser Arafat, que era o líder, né, da Organização para a Libertação da Palestina, fundada em 64 como um movimento de resistência de fato, e ali tem a capitulação desse movimento. Então Yasser Arafat aperta a mão do Isaac Rabin, né, em frente à Casa Branca, e se tem a ideia de que a paz seria questão de tempo, né, o que era uma grande mentira desde sempre. A Oslo, na verdade, a gente chama de um novo desastre, uma nova Nakba, porque foi o que de fato representou para nós. A Oslo só criou a Autoridade Nacional Palestina como base, com a base do Fatah, que era o partido que liderava a Organização para a Libertação da Palestina, né, e garantiu essas lideranças o retorno para a Cisjordânia, né, que é parte da Palestina ocupada, em 67. Mas, e dividiu aquela área toda de 67 em áreas A, B e C. Área A, sob a administração da Autoridade Nacional Palestina, porém sem nenhuma autonomia. Área B, sob controle misto, administração da Autoridade Nacional Palestina e controle militar israelense. E área C, que é a grande maioria do território, sob controle militar israelense. Dizendo que seria entregue mais autonomia para a Autoridade Nacional Palestina por etapas, o que nunca aconteceu. Na verdade, nunca foi a intenção. A intenção foi desmobilizar a resistência e garantir um gerente da ocupação lá dentro, colaboracionista, que foi o que se tornou de fato a Autoridade Nacional Palestina ao entrar lá e não ter autonomia nenhuma e ainda ter um acordo de cooperação de segurança com Israel, como tem até hoje, né? Para vocês terem uma ideia do que representou Oslo para nós, após Oslo, Israel voltou totalmente à sua economia. O motor da sua economia hoje é a tecnologia militar e 70% destinam-se à exportação. Duplicou o número de assentamentos, colônias ilegais, né, que são a face mais agressiva atualmente da colonização em terras palestinas e que vão anexando mais terras, né, e vão consolidando o regime que já é institucionalizado de apartheid na Palestina. Hoje são 550 mil colonos vivendo nessas terras, com ordens de demolição de casas, desapropriação. Essa é a situação cotidiana que vive o povo palestino ali naquela região. Em 2000 estoura uma nova intifada, né? E nessa nova intifada, no meio disso, essa nova intifada foi até 2004, no meio disso, em 2002, Israel inicia a construção de um muro, que a gente chama de Muro do Apartheid, que em alguns ele é um muro que serpenteia, ele corta toda a Cisjordânia ao meio, né? Israel dizia que era um muro para conter terroristas, né, diante da segunda intifada do Levante, e separando Palestina ocupada, Cisjordânia de Israel, né, o que era uma mentira desde sempre, porque o que ele faz é cortar a Cisjordânia ao meio, né, anexar mais terras, principalmente as terras férteis, impedir e limitar o direito de ir e vir, o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho. Todos os direitos fundamentais dos palestinos são violados cotidianamente. Esse muro do apartheid, mas todo o aparato que tem na Cisjordânia hoje, postos de controle, inclusive para chegar a uma universidade, o impedimento de você circular livremente de uma cidade para outra, depende do número de placa, da cor da placa, tem 3 cores de placas diferentes, tem estradas exclusivas ligando os assentamentos, um assentamento a outro, em que os palestinos não podem transitar, tem diferença de identidade. Tudo isso consolidou e institucionalizou o regime de apartheid na Palestina. Esse muro, como eu disse para vocês, ele tem 9 metros, não sei se eu disse isso, mas tem 9 metros de altura em alguns pontos, e quando ele estiver finalmente terminado, ele vai ter 700 quilômetros de comprimento, né? Então, na Cisjordânia, a política de limpeza étnica contínua do Estado de Israel se faz dessa forma, né? Cotidianamente, diariamente, sem que as pessoas saibam, né? Então, são prisões políticas, são ordens de demolição de casas, né? Aqui viveu o rei Davi há 4.000 anos, então por isso nós vamos construir um parque nacional aqui e tem 1.500 casas que têm que ser demolidas, de palestinos. Eu vi isso num bairro de Jerusalém, está acontecendo isso agora,
né? Estão usando as representações bíblicas para continuar a expulsão dos palestinos. Isso é cotidiano lá na Cisjordânia, né? E Gaza, por que a política é diferente em relação a Gaza? Em 2005, o ministro da Defesa, Ariel Sharon, que não à toa recebe o apelido de carniceiro, já faleceu, morreu, e morreu agora no começo do ano, e sempre era apelidado de carniceiro, açougueiro, porque ele protagonizou grandes massacres contra o povo palestino desde 48. O mais conhecido deles foi aos campos de refugiados palestinos de Sabra e Shatila, quando Israel invadiu o Líbano em 82, mas não foi o único. Em 2005 ele era ministro da Defesa e ele desmontou assentamentos em Gaza em que havia 8 mil colonos, né? Nenhuma atitude nobre por parte dele. Acontece que não compensava financeiramente para Israel manter um aparato militar para fazer a colonização dessa maneira em Gaza, como eles faziam na Cisjordânia. Esses 8 mil colonos na faixa de Gaza foram transferidos para compor os 550 mil que hoje estão lá colonizando as terras na Cisjordânia. E são territórios separados. A Palestina é toda recortada, a sociedade toda fragmentada, como eu falei para vocês. Em 2006, o Hamas ganha democraticamente as eleições na Palestina e Israel, seu aliado principal desde a Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos, não reconhecem essas eleições e Israel impõe um bloqueio desumano a Gaza, né, desde 2006. Tem um conselheiro, né, de um ministro lá de Israel naquela época que dizia o seguinte: com esse bloqueio nós vamos impor uma dieta aos palestinos, né, porque não é de bom tom matar todo mundo de fome, então vamos impor uma dieta, dizia assim. E para vocês terem uma ideia, com esse bloqueio antes entravam 400 caminhões de comida para as pessoas. Ali hoje vive 1,8 milhão de habitantes. É uma área pequenininha com 360 quilômetros quadrados, é a área mais densamente povoada do mundo, né? E antes entravam 400 caminhões de alimentos, passaram a entrar 67, que era o mínimo que Israel considerava necessário para impor essa dieta, para não matar as pessoas de fome, que seria muito descarado, mata lentamente, né, perante o mundo. Para vocês terem uma ideia, cerca de esse bloqueio, né, que vigora desde 2006, portanto, fez com que cerca de 10% das crianças com menos de 5 anos na Palestina tenham seu desenvolvimento atrofiado por desnutrição. 2/3 das crianças mais novinhas têm anemia. 58,6% em idade escolar também sofrem de anemia. E mais de 1/3 das grávidas também. As grávidas são impedidas de fazer o pré-natal, inclusive, por conta desse bloqueio assassino. 85% da área de pesca em Gaza, muitos vivem da pesca, é impedida para os palestinos. E 20% da terra em Gaza também é impedida para eles, né? Bom, com esse bloqueio, Israel começou, sinalizou, teve sinal verde e abriu a possibilidade de fazer a limpeza étnica de forma direta em Gaza, né? Uma punição coletiva, diferentemente da Cisjordânia, que tinha o colaboracionista para fazer a ocupação dessa forma, né, que perante o mundo é discreta. Em Gaza, com o bloqueio assassino, né, imposto, e com a propaganda para o mundo de que se tratava de terroristas prontos para matá-los, jogá-los todos ao mar, né, garantiu essa situação, fazia os cálculos políticos para começar a fazer bombardeios seletivos ali. Então, em 2008 aconteceu isso, foi mais de um mês de bombardeios, morreram 1.400 palestinos, muitas crianças e mulheres. Em 2012, de novo, Israel atacou Gaza por 8 dias, morreram 150 pessoas, e agora em 2014, de novo, a gente viu isso por mais de 50 dias, né? Qual que é a diferença em relação ao que nós vemos sempre em Gaza, né, para agora? Uma resistência fortalecida. Não que os palestinos não resistam desde sempre os palestinos resistem, porque se não resistissem, não existiriam mais, né? Mas uma resistência fortalecida, heróica, né? Os próprios, o processo revolucionário no mundo árabe, que teve início no final de 2010, armas que vieram do ex-ditador líbio, o Gaddafi, foram parar nas mãos do Hamas, né? E diante dos processos revolucionários da queda de ditadores, se